Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo a mais um encontro. Desta vez, nosso bate-papo é sobre planejamento de recursos humanos. Qual que é a importância dessa ferramenta para uma organização? Uma loja de tintas, uma loja de roupas, um clube de futebol deve planejar os seus recursos humanos? Uma escola, uma universidade particular ou até mesmo pública deve pensar nos seus recursos humanos? Deve. Deve fazer um planejamento para este recurso? Sim. Por quê? Porque é o recurso mais importante de qualquer organização. E pensando nisso, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre planejamento de recursos humanos. Meu nome é Ovidio Batista Júnior e o nosso encontro começa agora. O que nós observamos aqui é um grupo de pessoas tentando resolver um problema. Diríamos que são diretores, gerentes, supervisores, planejando as suas equipes para 365 dias, ou seja, um ano de muita luta, de muita batalha, para obter o quê? Os resultados organizacionais. Se for uma loja de tinta, vender tinta e acessórios e o que for utilizado na pintura de uma casa, manutenção. Se for loja de roupa, lojas, acessórios, calçados, tudo aquilo que a loja vende para o homem, para a mulher, para a criança. Se for um clube de futebol, se o técnico não for bem, vai ser necessário fazer o quê? O desligamento desse profissional. E aí eu preciso pensar desde o começo da estratégia do time, como eu vou utilizar esse técnico. Se eu vou substituí-lo ou não. Então, no planejamento de recursos humanos, nós temos que pensar quais são as ferramentas que nós vamos utilizar de acordo com a mentalidade da empresa e também de acordo com os objetivos da empresa. Eu não vou contratar qualquer pessoa para ocupar o cargo de diretor. De repente eu posso fazer uma promoção interna, ou seja, pegar alguém que já está próximo dessa função, alguém que tem qualificação, ou caso eu não tenha dentro da minha estrutura organizacional alguém com este perfil, o que eu vou fazer? Vou buscar no mercado. E aí, esse planejamento, ele tem que ser feito por quem toma as decisões, por quem está envolvido diretamente. O que nós observamos aqui é ou um supervisor, ou um gerente, ou um diretor, ou até mesmo alguém da equipe de base tomando algumas decisões. O que nós temos em torno deles são pessoas agindo por um objetivo. Eles estão ligados, se vocês perceberem, todos eles estão ligados a esta pessoa aqui, porém cada um deles está tomando uma decisão, cada um está buscando uma solução diferente. Esse está executando uma tarefa, esse daqui está pesquisando. Esses dois, apesar de estarem em blocos diferentes, estão se comunicando. A comunicação é constante dentro desse bloco aqui. Eu tenho ela de diversas formas. Eu tenho ela alguém falando algo, eu tenho um documento circulando, eu tenho alguém comunicando novamente. Olha aqui, ó, comunicação, informação. Por quê? Porque o planejamento de recursos humanos, ele deve e lida diariamente com informações. O Lucena fala que o planejamento de recursos humanos compreende o processo gerencial de identificação e análise das necessidades organizacionais. Ou seja, vou identificar o que a empresa precisa, vou analisar realmente como aplicar as pessoas para que ela tenha seus objetivos organizacionais atendidos. E principalmente, consequente ao agregar essas pessoas, eu tenho que pensar o quê? Em políticas para tocar essa empresa e, claro, com essas pessoas ali dentro. Quais são as regras que eu vou adotar? Quais são as ações que nós vamos trabalhar para que aquele colaborador que foi inserido ao meu quadro de funcionários tenha a sua mentalidade da mesma forma que a equipe que já estava ali? Lembrando, eu não vou trocar toda uma equipe de vendedores, de repente eu troco um gerente. Agora, e se o dono da empresa for o problema? Aí é outra situação, é algo mais complexo que nós temos que pensar em outro momento. Planejamento de recursos humanos hoje é fundamental, até porque o mercado está muito competitivo. O funcionário que hoje está dentro da sua empresa, amanhã não está mais, às vezes pode estar no concorrente. E eu preciso planejar quem eu vou colocar em cada função para que eu não tenha surpresas quando alguém resolver deixar a empresa. Se eu precisar demitir, quem vai... linha de sucessão, tenho que pensar nisso? Tenho. No nosso planejamento, nós temos que pensar contratações, nós temos que pensar em demissões, nós temos que pensar a empresa crescendo, a empresa não crescendo, faturamento.
Tudo isso eu tenho que pensar. Digamos que a empresa teve um ótimo resultado em 2014. De repente, em 2015, o resultado está um pouco fraco. Como que eu vou lidar com essa situação? Essa decisão eu tomo quando eu faço o planejamento. Essa decisão eu tomo quando eu traço os objetivos da organização. É necessário que eu tenha equilíbrio entre todas as áreas, porque eu não sei o que vai acontecer com o departamento de marketing. Eu não sei o que vai acontecer com o departamento contábil, mas eu preciso saber o quê? Mais ou menos como eles vão trabalhar. É por isso que o planejamento tem que estar alinhado ao planejamento estratégico da organização. Eu não vou fazer um planejamento estratégico pensando somente nos resultados. Eu vou fazer um planejamento estratégico pensando em como obter esses resultados, como atingir esses resultados. E aí o planejamento de recursos humanos ele tem que estar o quê? Emparelhado, junto. O departamento de recursos humanos com o departamento financeiro e administrativo, pensando em pessoas, pensando em estratégia para manter essas pessoas dentro da organização. Não é simplesmente agregar elas, eu tenho que pensar no quê? No desenvolvimento dessas pessoas dentro do pátio da empresa. Então, depois que eu faço um planejamento junto com a organização, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pensar em motivação desses colaboradores, eu preciso pensar em políticas, eu preciso pensar em estratégias de manutenção dessa equipe. Eu não posso simplesmente contratar achando que ele vai colaborar com com o meu planejamento, sem fazer o quê? Um acompanhamento, sem pedir para que ele cresça. E ele também tem que comprar a mentalidade da empresa. Por isso que o processo ele deve ser planejado e comunicado em duplas, ou seja, o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento Administrativo e Financeiro devem tomar essa decisão e comunicar ao colaborador. Você está sendo contratado porque o objetivo da empresa para 2015 e 2016 é esse. E tornar clara essa informação. Embora a administração de recursos humanos não lide diretamente com dinheiro, ou seja, receita, ela poderá certamente trazer lucros à empresa e benefícios também. Se ela traz lucro para a empresa, se ela traz benefício para a empresa, claro, vai também trazer para quem? Colaborador. Isto se o colaborador entrar no jogo da empresa, ou seja, entender qual é o objetivo organizacional. Uma vez que ele toma essa decisão de vestir a camisa, como costumamos dizer, é algo que torna resultados surpreendentes. Por que algumas empresas são muito fortes no mercado, no segmento agrícola? Porque os colaboradores que estão ali não querem sair. Em função do quê? A empresa tem benefícios. Esses benefícios são passados para quem? Para os colaboradores. O que são políticas? O que são princípios? Bom, políticas são as ações adotadas para a empresa, são as regras que são pensadas para que ninguém faça a função que não queira exercer. Ou seja, eu vou contratar as pessoas, mas eu já vou saber o seguinte, esta daqui vai fazer isto aqui. Eu vou contratar a costureira para que ela costure, não para que ela faça faxina. Nem vou contratar a faxineira para que ela faça costuras. Eu posso, de repente, pegar esta faxineira e treiná-la para que ela suba ao nível de costureira. Então, ela já está um plano acima. Quando eu faço isso, eu estou pensando em que ela pode desenvolver e a empresa oferece estrutura para isso. Então, eu tenho que colocar regras para que ninguém faça funções indesejadas. Do outro lado, as políticas e os princípios constituem uma orientação para a organização. Novamente, reforçando, para quê? Para que ninguém faça a função que não deseja. Eu tenho que contratar pessoas de acordo com a sua função, de acordo com a sua formação, de acordo com a sua experiência de vida. E aí eu tenho duas opções. Eu tenho que fazer uma contratação por um cargo específico da empresa. Alguém para fazer a programação visual da organização. Eu vou contratar alguém que tenha curiosidade, mas não tem experiência nenhuma, ou vou contratar alguém que tenha experiência, mas de repente não está tão interessado. Vou achar um meio termo. Ou não, eu preciso achar alguém que ou faça aquela função ou esteja apto a fazer aquela função. O que é estar apto a fazer essa função? Ter o treinamento, ter condições de exercer aquela função, de preferência que ele já trabalhe na área. Posso usar um ponto de equilíbrio? Posso, desde que seja combinado entre as duas partes. Então posso chegar para o colaborador e falar, olha, eu preciso que você faça programação visual. Você conhece? Não. Mas você demonstrou interesse pela vaga. Sim. Por quê? Porque eu gosto,
porque eu faço isso de maneira não profissional, ou seja, de uma forma amadora, eu faço isso em casa. Mas eu posso arriscar. Se a empresa ficar satisfeita, o cargo é meu. Se a empresa não ficar satisfeita, eu volto para a minha função antiga e aí tocamos as nossas vidas. E o salário nesse período? Chegamos a um acordo também. Como a vaga, você não é experiente na área e você está se predispondo, vamos colocar um teto próximo do que você está cobrando ou do que a função pagaria. É um acordo que a empresa pode fazer com o colaborador. Então, eu não estou fazendo aventuras, eu estou tomando uma decisão embasada no quê? Na vontade de um colaborador e na necessidade da empresa. Neste momento, nenhum dos dois estão descumprindo com as regras. Eles estão criando o quê? Uma oportunidade para um colaborador que se predispôs e colocando ainda para ele que, caso não dê certo, ele pode voltar ao ponto de onde ele partiu. Temos ainda o quê? Que as políticas, elas são ações, servem de guias para ações da empresa. Ou seja, como eu vou lidar no dia a dia? Eu tenho que evitar que as pessoas, eu tenho que prover as pessoas com informações e evitar questões recorrentes. O que é isso? Problemas rotineiros. Eu tenho que colocar o supervisor à parte toda vez que isso acontecer? Não. Se eu tenho uma equipe experiente que já tem informações, eu vou evitar que isso aconteça. Eu tenho que evitar o quê? Que as pessoas fiquem ociosas dentro da organização em torno de um problema simples. Como que eu posso fazer isso? Bom, se as pessoas têm informações para situações recorrentes, elas não vão ter que ficar o quê? Procurando respostas desnecessárias, situações desnecessárias. Refere-se às políticas e princípios, referem ainda à maneira pela qual a organização pretende lidar com seus membros, ou seja, com seus colaboradores. Qual que é a regra de contratação? Qual que é a regra dentro da instituição? Existe uma regra dentro da empresa ou não? Não existe regra nenhuma, cada um faz o que quer. Existe uma regra sim, por isso que está aqui, ó, políticas e princípios. Como que a empresa vai lidar com seus colaboradores? A nível de punições, a nível de promoções. Como atingir os objetivos organizacionais? Está aqui, ó, nas políticas, nos princípios. Permite, ou seja, possibilita o alcance de objetivos pessoais. O que são objetivos pessoais? Eu, quando estou numa empresa, quando eu falo eu, estou falando nós, enquanto colaboradores. Nós queremos o quê? Crescimento. Nós queremos melhores salários. Para que isso aconteça, eu vou pensar no meu desenvolvimento, vou fazer o melhor trabalho possível para obter esse desenvolvimento. Dentro das políticas e diretrizes da empresa, nos princípios, nós temos aqui ó, uma série de ações que são adotadas para obter o quê? Os resultados organizacionais e também permitir que as pessoas tenham seus objetivos realizados. Então nós temos provisão de pessoas. O que é provisão? Quando eu falo provisão, é o quê? Prever pessoas, juntar pessoas. De que maneira eu faço isso? Está aqui, ó. Recrutamento, seleção. E onde é tomada essa decisão? Planejamento de recursos humanos. Eu tenho aqui aplicação de pessoas, ou seja, eu vou pegar essas pessoas e vou direcioná-las de acordo com a função. Eu não vou pegar pessoas e falar, olha, escolhe o seu posto e vai embora. Não. Eu vou aplicar a pessoa de acordo com a função que ela precisa exercer. Manutenção de pessoas. Como que nós mantemos uma pessoa na empresa? Bom, só há uma forma. Pagando salários e de que maneira? Da melhor forma possível, em dia. Desenvolvimento de pessoas. Quando nós falamos que eu quero que... Lembra do caso da faxineira? Se eu quero que ela cresça, se eu quero que ela vá para a área de costura, depois pelo setor de acabamento, produção. O que é isso? É desenvolvimento do colaborador. E monitoração de pessoas. O que é isso? É o banco de dados que eu tenho com as informações de cada colaborador. Como esse colaborador se desenvolveu dentro da organização, como que ele está trabalhando, se ele chegou na função tal, qual a função que ele pode chegar. E aí, quais são os processos dentro da gestão de recursos humanos? Dentro do planejamento de recursos humanos. Nós temos aqui que são 6 processos que envolvem qualquer organização, ou a maioria delas. Que processo é esse? Primeiro, políticas de gestão de recursos humanos, que são as regras, lembram? Como que eu vou aplicar essa pessoa, aonde que eu vou utilizar, o que ela vai fazer, está aqui, ó. Ok? Depois eu tenho seleção e recrutamento de pessoas. Vou colocar qualquer pessoa, qualificada, desqualificada? Não. Melhor pessoa de acordo com a função. Depois eu tenho admissão e demissão. A demissão é algo que deve ser previsto no quadro da organização? Sim.
Todas as vezes que a empresa faz uma avaliação da sua gestão, ela pensa e planeja quem deve ser desligado. Isso tem que ser constante. Todo ano a empresa deve pensar quem eu vou demitir, quem eu vou contratar, por quanto tempo eu vou manter essa pessoa dentro do meu quadro. Essa função é feita aqui, ó. Esse planejamento é feito aqui, ok? Administração do pessoal é a forma como os gestores têm para controlar suas equipes, é a forma como eles têm para administrar essas pessoas dentro do pátio da empresa. Se estão fazendo suas tarefas, se estão cumprindo com os prazos, se estão entregando os produtos, se estão entregando os serviços, qual a qualidade do produto e serviço que estão entregando. Essa administração, ela serve para quê? Para a tomada de decisão. Vou demitir ou vou contratar? Aqui na administração eu tomo essa decisão tranquilamente. Treinamento e desenvolvimento. Se eu já passei por todas essas etapas e agora eu preciso fazer o quê? Treinar e desenvolver essas pessoas. Por quê? Porque eu quero que elas continuem dentro do meu quadro. Eu quero que elas tenham desenvolvimento. E aí, avaliação e melhorias. Feedback é uma ferramenta para fazer avaliação? É, uma ferramenta poderosa para fazer isso. E aí eu tenho outras ferramentas? Tenho avaliação de desempenho, tem uma série de ferramentas que podem ajudar na tomada de decisão. Mas a principal, a maior ferramenta que eu tenho é o acompanhamento do colaborador no dia a dia. Linhas de sucessão dentro de uma empresa envolve a promoção de algumas pessoas, o desligamento de outras ou a promoção de outras pessoas. Vamos falar de promoção. Promovo alguém à supervisão, eu tenho que alguém da linha de sucessão vai subir. E aí eu promovo a diretor, alguém da linha de sucessão vai subir. Essa linha de sucessão, gente, significa que general pode morrer, uma fatalidade? Pode, acontece. Ou pode aposentar, opa, menos mal, tá tudo bem com ele. Mas pode colocar outras situações, o cara chega e fala assim, olha, não quero mais, estou fora, estou saindo da empresa. Eu tenho que pensar na linha de sucessão? Sim, ela é desenhada no escopo da empresa, o planejamento de recursos humanos sabe disso, ele é traçado, está aqui, ó. Eu tenho duas áreas para atuar dentro das organizações. Eu tenho a carreira de gestão e tenho a carreira técnica. Vamos falar da linha de sucessão para quem está na carreira de gestão. Inicia suas atividades como auxiliar, depois assistente dentro do quadro operacional. Depois eu posso subir para técnico dentro do nível tático. De técnico eu vou para analista, de analista para supervisor, de supervisão para gerente e de gerente para diretor. Aqui, quando eu falo de gerente, acima de gerente, eu já estou o quê? No nível estratégico da empresa, na tomada de decisões. E se for algo na área técnica? Eu tenho o auxiliar, eu tenho o operador, novamente o técnico, líder, supervisor novamente e aí o especialista na área técnica. Ou seja, aquela pessoa que adquiriu conhecimento desde a base que ele começou a trabalhar até um maior nível que ele pode chegar dentro da área técnica ou dentro da parte administrativa. O que significa isso? Significa que a empresa tem plano de carreira. O que é um plano de carreira? Nós poderíamos falar bastante sobre o texto, mas vamos olhar um exemplo melhor? Está aqui, ó. Como que você inicia seu trabalho dentro de uma organização? Você pode começar como estagiário, ou você pode começar aqui em cima já, na sua promoção, direto. Na maioria das vezes, nós começamos aqui, na base. Pode ser como estagiário ou assistente? Pode. Depois de formado, você pode ser trainee, concorrer a uma outra vaga superior. E aqui, ó, o que nós temos são cursos que a pessoa pode ir fazendo para atingir o quê? A promoção. Então, de trainee, ele ele foi promovido a uma vaga. Ele fez um MBA, recebeu uma outra promoção. Fez um outro curso específico, recebeu outra promoção. É a trajetória de sucesso para qualquer colaborador. Traduzindo em outras informações, como que isso pode acontecer? Eu começo como estagiário na área contábil. De estagiário, posso passar a auxiliar ou assistente de contabilidade, analista contábil, supervisor contábil, coordenador e gerente contábil. Pronto, eu estou falando do quê? De um plano de carreira. Toda empresa que coloca um plano de carreira, o colaborador sabe que ele pode começar aqui e terminar aqui.
ele sabe que ele pode começar aqui e terminar aqui. Isso é linha de sucessão, isso é plano de carreira. Depois do plano de carreira, eu tenho o quê? Um plano de desenvolvimento. O que é um plano de desenvolvimento? É uma ferramenta que eu tenho para que as empresas peguem seus melhores profissionais, independente do nível, e faça com que eles ganhem em termos de qualidade. A empresa quer o quê? Ela quer uma fatia maior de mercado. Só que para isso ela tem que ter melhores colaboradores. Então está aqui, ó. Ele é institucionalizado pelas empresas para identificar e adquirir e desenvolver competências. Ela vai identificar quais são as competências que ela precisa desenvolver ou adquirir para que ela tenha um melhor desempenho no mercado. Ela precisa o quê? De recursos humanos. Claro, toda empresa que está no mercado precisa de recursos humanos. Mas ela precisa aqui, ó, de recursos humanos específicos. Ou seja, não vou pegar qualquer pessoa para fazer esse treinamento. Olha só, novamente quem que aparece? Planejamento estratégico. O plano de desenvolvimento está envolvido no planejamento estratégico. Então, o que é o plano de desenvolvimento? Tem o desenvolvimento organizacional, ou seja, estou pensando na empresa, um processo de gerenciamento de desempenho, estou pensando no colaborador, como que eu vou fazer para que esse colaborador deslanche no mercado. Estou pensando em treinamento e desenvolvimento, mas antes eu vou fazer o quê? Recrutar e selecionar. Ou posso inverter. Se ninguém tiver apto para essa vaga, vou buscar no mercado. É uma realidade constante, é uma necessidade que as empresas possuem. Então, planejamento de recursos humanos não é algo complexo, não é algo difícil, se levado a sério. Ele é sim trabalhoso, ele é algo que você precisa detalhar, planejar. Por quê? Porque através dele a empresa vai ter sucesso ou ela vai fracassar. Então, pensando nisso, as empresas precisam lidar diariamente com capacidades de mudança. O que é essa capacidade de mudança? Nós temos no mercado a chamada matriz SWOT. Traduzindo, ela traz que uma empresa ou um indivíduo possui forças, ele também possui fraquezas, possui oportunidades e ameaças, simbolizando nossa força, nossa fraqueza, oportunidades e ameaças. Qualquer organização que se preza, ela trabalha com essa capacidade de mudança. Ela lida no seu planejamento estratégico, ela traça no seu planejamento estratégico a matriz SWOT. Você na sua vida pode ter sua matriz SWOT? Pode, claro. De que maneira? Quais são as minhas forças? Do Ovídio. Qual é a minha fraqueza? Bom, eu tenho uma série de fraquezas profissionais, preciso corrigir uma série de coisas, então eu preciso ficar atento. E aí, quais são as oportunidades que eu visualizo no mercado? Quais são as oportunidades que o mercado traz para o Ovídio? E quais são as ameaças que o mercado também traz para o Ovídio? Então, estou falando do indivíduo. E isso você pode fazer também. Essa avaliação você também pode fazer da sua carreira. Você pode pensar, o que eu tenho de força? O que eu tenho de fraqueza? Que oportunidade eu visualizo no mercado? E quais são as ameaças? E uma organização? Uma organização, ela pensa o seguinte, que as forças e as oportunidades ajudam ela a se desenvolver. Porém, por outro lado, as fraquezas e as ameaças vão atrapalhá-la. O que é da empresa, de dentro da empresa, do seu corpo de funcionários? As forças e as fraquezas. Um exemplo do que é força? Bom, os preços que eu pratico, meu grupo de colaboradores é algo forte? É. A minha equipe é forte? É. Ela é concisa? Ela entende o espírito da empresa? É. Isso é uma força? É. O que é uma fraqueza? Bom, minha fraqueza é o salário que eu pago. Eu pago o menor salário do mercado. E aí isso é fraco para mim. Isso é ruim para mim. Por quê? Porque a minha equipe, mesmo comprometida, o que se torna uma ameaça? Meu concorrente. Se ele chegar a oferecer R$1.000 a mais, um valor que o colaborador considere, ele está indo embora. Do ambiente externo, ou seja, o que o mercado traz de concorrência para a empresa, traz de ameaça para a empresa ou oportunidade.
Bom, concorrentes são ameaças? Ameaças constantes. Por quê? Porque eles podem realmente querer entrar no mesmo segmento que você, com produtos diferenciados, com preços diferenciados, e isso vai quebrar suas pernas, literalmente falando, popularmente falando. O que são oportunidades? Concorrentes fracos, concorrentes despreparados, aventureiros de mercado, oportunistas. Estas são pessoas que, em vez de trazer uma ameaça, vai te trazer uma oportunidade. Mas tome muito cuidado, porque de repente o oportunista de ameaça, de oportunidade, no espaço que ele está utilizando, ele pode virar uma ameaça. Entenderam bem? Então, a matriz SWOT, ela traz para a empresa a oportunidade de lidar com mudanças, de lidar com adversidades. A importância dela está vinculada ao planejamento estratégico de uma organização. Pensando nisso, gerentes, diretores fazem análises constantes de mercado para essa tomada de decisões. O planejamento estratégico é uma ferramenta flexível, que ele pode ser moldado e mudado conforme o mercado. E a matriz SWOT traz essas informações. Se o dólar aumentar, se o dólar cair, se as importações aumentarem, se as importações diminuírem, tudo isso eu consigo pensar, eu consigo planejar dentro da minha estrutura. Através aqui dessa ferramenta eu consigo fazer essa previsão. E ela traz todas as informações de mercado. O que é uma força, o que é fraqueza. Então nós temos aqui, ó, o que ajuda uma organização? A força e a oportunidade. Um item do ambiente interno, ou seja, de dentro da organização, e o outro do ambiente externo, fora da organização. E o que atrapalha? As fraquezas, que é dentro da organização, e as ameaças, que são de fora da organização. Com essas informações, eu acredito que você possa ter uma pequena noção de um universo chamado planejamento de recursos humanos. Algo tão importante e constante para as organizações, que deve ser feito por quem é apaixonado por isso e por quem acredita que pessoas e organização é a melhor união que pode ter para qualquer país, para qualquer nação. Obrigado, até a próxima, sucesso para vocês!